E ainda rende a narração Sentimento ou Lamento do Kleber Machado no gol da vitória do Sampaio Corrêa diante do Vasco da Gama. O locutor da Globo e apresentador do Bem Amigos, ele também manifestou-se em relação ao assunto. Olá, torcida, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like, o seu joinha, isso mesmo, aquele legalzinho, para que o YouTube entenda que você está gostando do conteúdo e recomende para muito mais pessoas. Deixe os seus comentários aqui embaixo, são importantes para participar do Fala Galera. Teremos ainda o Fala Galera, naqueles conteúdos que eu tenho falado aí, então não deixe de participar aqui e deixar os seus comentários. Torcida, obrigado, já somos mais de 6.000 inscritos aqui no nosso canal e vamos agora em busca dos 7.000 inscritos, amigos do canal Lécio Costa Narrador. Ontem tivemos o Kleber Machado apresentando o Bem Amigos, ele reveza com a apresentação do Galvão Bueno, e ontem ele estava apresentando o Bom Dia, o Bem Amigos, no Sport TV da Globo. E depois falou sobre o assunto em relação ao que aconteceu na sua narração do jogo em São Januário, o terceiro gol do Sampaio Corrêa, e também manifestou-se dando a sua versão para o acontecimento. Antes de ler o texto do Kleber Machado, e depois a gente vai colocar também essa narração, aliás, que antes eu coloco a narração do Kleber, o Acácio, e depois a gente coloca o texto do Kleber Machado, eu posso dizer que o narrador são várias vertentes, são várias emoções. E a atmosfera ali era uma atmosfera favorável ao Vasco da Gama. Pela Globo ser Rio de Janeiro e São Paulo, sudeste do Brasil, então dificilmente você vai torcer, eu já falei isso aqui no conteúdo anterior, para o Sampaio Corrêa. Talvez até que se essa transmissão tivesse sendo passada para o Brasil inteiro e o estado do Maranhão, e não foi passado de canal aberto para o estado do Maranhão, e o Kleber nesse momento estava transmitindo para a Globo, para todo o estado do Rio de Janeiro, até porque São Januário não cabia a torcida que queria assistir ao confronto, sua limitação, um pouco mais de 20.000 torcedores, então a Globo resolveu expandir para todo o estado do Rio com o canal aberto, e aí fez essa transmissão, como atacada sem dúvida de mestre, no momento que o Vasco da Gama precisava de uma vitória, e essa festa foi feita em São Januário, foi tudo arrumado, torcida, pagode, tudo para a grande festa de acesso do time Cruz Maltino, o que não se configurou ao final do jogo, porque o Sampaio fez um jogo gigante, diante do gigante de São Januário, gigante da colina, o trem-bala, o Vasco da Gama. Mas é aquela velha história, o jogo é jogado e lambaria é pescado, então ninguém consegue ganhar um jogo antes do apito final do árbitro. E o Sampaio fez um primeiro tempo muito bom, fez um segundo tempo muito correto, inclusive fazendo a virada para cima do Vasco da Gama, e o Vasco tendo que correr atrás. E os acréscimos do árbitro de 10 minutos, já eu chego no texto do Kleber Machado, de 10 minutos, dá uma configuração um pouco diferente para aquele contexto, daquele momento, de uma narração de futebol. Não resta nenhuma dúvida que a atmosfera ali era o Vasco da Gama, primeiramente, com a sua imensa torcida. Depois, Pedrinho, que era um dos comentaristas que já tinha, veja a atmosfera do jogo. Comentarista Pedrinho, que cria do Vasco da Gama, hoje comentarista da Rede Globo. Vestiu, desde a base, a camisa do Vasco da Gama, esteve no profissional, e hoje é comentarista. Então veja só o que rolava naquele meio daquela transmissão. E mais ainda o Kleber Machado, que do eixo Rio-São Paulo, na transmissão do jogo. Naquele momento, o time perdendo o jogo de 2-1, dá uma virada em cima de 51 minutos, né? Que empatou o jogo, não foi virada não. 51 minutos empatou o jogo. 2-2. Uma narração daquela atmosfera perfeitamente compreensiva.
que o cara vai embora, né? Vai embora. O que aconteceu depois é que houve aquela virada. E na hora que você promove uma virada espetacular que o Sampaio Corrêa fez, em cima do Vasco da Gama, aos 55 minutos de jogo, ao apagar das luzes, para aquela atmosfera criada, do acesso do Vasco da Gama com aquele empate, aquilo era acesso sacramentado. Empate do Vasco, o Vasco está na Série A, está de volta em 2023. Mas a derrota, foi um balde de água fria. Foi um iceberg que caiu em São Januário. E aí, entendo que o narrador ficou surpreendido com aquele gol em cima da hora. E aí eu passo a relatar agora o que disse o nosso glorioso Kleber Machado, que é, sem dúvida nenhuma, eu acho, e até me inspirei enquanto narrava futebol pela televisão, inclusive no Premier Futebol Clube, porque eu acho um grande narrador, né, tanto de futebol como de Fórmula 1, mas passo agora a falar o texto do Kleber Machado naquilo que ele entendeu, né, em se manifestar para a torcida, que contestou nas redes sociais. Contestou o Kleber Machado, achou que ele foi muito frio, não teve a mesma entonação de voz, a mesma emoção que teve no jogo do Vasco da Gama. Então vamos ver o que disse aqui o Kleber Machado. Criticaram por causa do tom da narração do terceiro gol do Sampaio Corrêa. Eu na hora nem pensei nisso, nada disso. Assim, para quem ficou bravo, não precisava dar explicação nenhuma, vocês só imaginem um contexto, né? Um estádio lotado, um estádio numa tensão, e durante o jogo inteiro, eu fiz o jogo com o Roger e com o Pedrinho, e o jogo inteiro a gente falando, pô, esse time do Sampaio Corrêa, valente, está indo pro ataque, não se intimidou. O Pedrinho e o Roger, pô, o Sampaio Corrêa tá melhor. Muito bem treinado. Não, o Sampaio Corrêa tá melhor, o Sampaio Corrêa tá... E o jogo tá, em determinado momento, 2-1 pro Sampaio Corrêa, e o Vasco quase a nocaute. O quarto árbitro levanta a placa, 10 minutos de acréscimo. Aquela placa, 10 minutos de acréscimo, de tal maneira deixou o estádio em transe. Reanimou o estádio. Que começou a empurrar para dentro do campo uma energia. E muita gente tem dito que o torcedor tem sido o melhor jogador do Vasco na temporada. É fato, né? Verdade. Então, o Vasco... E aí o Vasco encontra um empate, faz um gol de empate com o jovem Andrei, faz um gol de empate faltando 3, 4 minutos. E é evidente que mudou o astral. E o que a gente estava falando na hora, até se você pegar a transmissão, o Pedrinho estava fazendo um comentário, a hora que bate escanteio, e dá aquela tradicional de comentarista, né? É sua. O é sua já... É, cara? É sua quando a bola já tá chegando na cabeça do cara. E aí claro, porque aí eu falei assim, pô, aquele discurso todo foi pro espaço. E algumas pessoas acham que era pró-Vasco e contra Sampaio Corrêa. Por favor, né? Nada disso. Sampaio Corrêa de uma campanha espetacular, um time super simpático, fez um ótimo 2022, fez um grande jogo. É só entender um pouco o contexto, o ambiente que você vive, porque quem está transmitindo o jogo não é, do mesmo jeito que jogador, quem está transmitindo o jogo não é um robô, não é? Podemos até alguns de nós sermos robôs, mas a gente tem lá aquela coisa, você está sentindo uma coisa que está acontecendo aqui, você sente junto. Tem nada a ver com ser a favor ou contra ninguém, mas desculpe quem não gostou. Então, Kleber Machado fez lá suas ponderações, né, em relação àquilo que ele achou que tinha que ser, todo o seu texto, a sua explicação, e aí cabe a você fazer a sua análise em relação ao Kleber Machado. Eu acho que é um grande narrador, um narrador de ponta do futebol brasileiro, né, e tentou aí, ou deu suas explicações. Acontece que nas redes sociais também o torcedor o criticou bastante e falou que não tinha a mesma entonação de voz e cobrou do grande narrador, que é o Kleber Machado, que poderia ter um pouco mais de emoção nesse contexto aí para narrar a vitória do Sampaio Corrêa, porque não foi ali uma derrota só do Vasco, mas foi a vitória do Sampaio Corrêa, então tinha ali 2 pontos para que ele pudesse trazer uma transmissão mais emocionante. Mas repito, eu entendo muito o narrador, porque a gente sabe a atmosfera. Quantas vezes eu não já fiquei frustrado em transmissões do Sampaio, do Moto, jogando fora de casa,
ou jogando em casa diante de adversário de fora de casa, em que o time perde. É uma frustração para nós que somos aqui da casa, né? A gente quer, e a nossa entonação de voz é muito mais forte para o time da casa do que para o time visitante. Isso aí é óbvio, né? Claro que às vezes é um erro nosso até, e tem muitos colegas. Eu narrava com muita vibração todos os jogos, mas eu vi que o Sampaio, o Motoclube, quando jogavam em uma praça, em outra praça esportiva de outro estado, a vibração que o narrador passa não é a mesma que a gente passa dos times que jogam aqui contra os nossos representantes. Isso nos deixa um tanto quanto chateado. E eu, em algumas oportunidades, até fiz isso, não narrava o gol. Mas também depois fiz uma análise de que o torcedor que está nos assistindo não é só o torcedor do Sampaio, não é só o torcedor do Moto, não é. Tem torcedores que te admiram, que gostam da tua transmissão e que esperam que você dê o máximo nela. A sua emoção, ela tem que ser muito imparcial. Fica aí então. Acácio, pode colocar novamente aí a transmissão do Kleber Machado, até falei que era antes, mas a gente coloca agora, e depois o torcedor vai trazer aí, fica com a sua opinião, pode expressar aqui, depois eu volto para fazer um Fala Galera também da sua opinião. Então vamos lá, Kleber Machado, na narração do terceiro gol do Sampaio Corrêa. O Roger tá certíssimo, claro. Certíssimo em termos de pontuação. Vai você, Lu. Vamos ver. Claro que é manhoso esse time aí. Cruzamento! Aí todo o discurso, hein? Gol do Sampaio Corrêa! Como é que pode tomar um gol desse? Aí a cabeçada pro fundo do gol. Pronto, senhores e senhoras, tiraram aí suas conclusões? Então, vamos lá, comentário aqui, porque na próxima vem aí com esse conteúdo Fala Galera aqui no canal Laís Costa Narrador. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like, muitos likes para nós, compartilhe. E deixe os seus comentários aqui pro Fala Galera. Grande abraço a todos, fique com Deus e um excelente novembro para todos nós, abençoado e iluminado. Até mais.